Fala, ovelha, a paz do Senhor. É muito bom estar com vocês aqui de novo. Sejam bem-vindos a Com a Palavra. Meu nome é Larissa e hoje eu gostaria de falar com vocês a respeito de é necessário retornar aos caminhos de início. Gostaria de falar a respeito de como nós necessitamos de voltar à leitura habitual, à constância na busca e como é importante nós olharmos para os exemplos bíblicos de como era a dedicação do povo ao Senhor, para que possamos então reviver hoje aquilo que nós vimos que o povo viveu nos tempos passados. Como texto base, nós temos hoje a leitura do livro de Neemias, no capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 3, que diz: Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor tinha prescrito a Israel. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o 1º dia do 7º mês, e leu no livro diante da praça que está à fronteira à porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres, e os que podiam entender, e todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Nós vemos aqui que Esdras fez uma leitura desde a manhã até o meio-dia, e aqui o povo estava voltando do momento babilônico, daqueles 70 anos que eles ficaram sendo escravos pela Babilônia, cumprindo as profecias de Jeremias. Nós sabemos que o povo, ao retornar para Jerusalém, teve muito trabalho em reerguer o templo, teve muito trabalho para reerguer os muros, e enfim Esdras ia fazer a ministração da leitura do livro da lei. E o povo estava tão ávido para reaver aquela leitura e para ouvir de novo as palavras do Senhor, que eles passaram desde a manhã até o meio-dia, ouvindo e prestando atenção naquilo que estava sendo lido e explicado pelo sacerdote. Hoje em dia, nós não vemos essa mesma dedicação do povo. Por mais que tenhamos muitos escravos, obviamente que não 70 anos de escravidão como o povo passou na Babilônia, mas que são escravos sim de seus prazeres, são escravos do mundo, são escravos de tantas coisas que os prendem e não os libertam completamente para servir a Deus de corpo, alma e espírito. São pessoas que, mesmo estando cientes de quem são descendência, de quem são filhos, ainda assim se tornam contra o seu Deus, não dedicando o tempo necessário para se aprimorar no conhecimento dele, mas sim dando vezes a filmes, séries, uma série de vídeos, uma série de outras informações, gastam seu tempo com aquilo que não edifica. E nós sabemos que ferro com ferro se afia. Se você não passa tempo entre os seus, se você não passa tempo buscando ao Senhor, se você não passa tempo ouvindo a palavra de Deus e conhecendo o Deus a quem você serve, você obviamente vai enfraquecer. E nesse seu enfraquecimento, o diabo encontra uma brecha. E nessa brecha, ele começa a permear todo o restante do corpo. Aqui nós vemos que Neemias leu do amanhecer até ao meio-dia, e todo o povo em silêncio o ouviu. A próxima passagem está em Atos, capítulo 20. Do versículo 7 ao versículo 12. Aqui já a respeito do apóstolo Paulo, ele fazendo uma pregação que durou por muito tempo. Atos, capítulo 20, do versículo 7 ao 12 diz: No 1º dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levado como morto. Descendo, porém, Paulo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu. Ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Aqui nós vemos que Paulo foi além.
Ele começou uma pregação que já ia até a meia-noite. O rapaz, já cansado de ouvir a pregação, sentou na janela, acabou adormecendo, caiu do terceiro andar, foi dado como morto. Os homens falaram que ele morreu. Paulo desceu e falou: calma que a vida continua nele. Subiu e continuou a pregar até o alvorecer. Ou seja, ele virou a noite em pregação e aquele povo permaneceu em oração com Paulo. E quando viram o homem tinha voltado à vida. Essa é a autoridade que um homem e uma mulher de Deus têm quando estão ligados ao Senhor verdadeiramente, em espírito, em alma, em coração, em dedicação, em jejuns, em busca. E Paulo aqui nos ensina muito claramente, não deixarmos nos abalar pelas coisas que acontecem. Esse homem caiu do terceiro andar. Paulo podia ter parado ali a pregação e pensado: nossa, mas o povo está cansado. É melhor encerrar por aqui e dar um descanso para o povo. Meus irmãos, a palavra de Deus diz para não nos cansarmos de ouvir a palavra da lei. E se nós nos cansarmos, ainda que nós nos calemos, as pedras falarão. Não sejamos nós desobedientes à palavra de Deus, e assim como Paulo fez, assim como Esdras também ensinou, possamos sempre falar da palavra do Senhor, porque há um tanto de gente necessitada, seca espiritualmente, seca de fome e sede da palavra de Deus. E enquanto nós estivermos vida, o fôlego de vida que o Senhor nos dá, que nós não nos cansemos de falar da sua palavra e ministrar a salvação do Evangelho em todos os lugares desse mundo. Gostaria de falar para vocês a respeito dos avivamentos que houveram ao longo da história. Nós sabemos que o primeiro grande avivamento dito e notificado foi em Atos 2, após a ascensão de Cristo, depois de 40 dias que ele tinha ficado com os seus apóstolos e discípulos, explicando algumas outras coisas. O Senhor falou: olha, eu vou para os céus, mas descerá sobre vós o Espírito Santo. Ficai juntos e aguardeis. Nós sabemos que em Atos 2 relata a descida do Espírito Santo, e ali todos que estavam naquele lugar foram batizados com línguas como de fogo. E o Senhor estava ali com eles, e eles estavam continuamente em oração e jejum e na busca do Senhor. E aquele foi o primeiro grande avivamento noticiado. Mas esse não foi o único, e ao longo da história eu gostaria de falar a respeito de alguns que tiveram. O primeiro deles é a respeito do país de Gales. O país de Gales é uma pequena ilha. No país de Gales, o responsável pelo avivamento ocorrido lá no ano de 1905 foi Evan Roberts. Ele começou a orar pedindo um avivamento aos 13 anos de idade. Quando ele se converteu ao Senhor, na sua dedicação, na sua oração, ele orava: Senhor, aviva novamente o país de Gales, aviva novamente o seu povo. O país de Gales não era um povo que não tinha conhecimento do Evangelho, mas um povo que, conhecendo o Evangelho, agia como se não o conhecesse. Era um povo que, entre os que estavam fora e os que estavam dentro, não havia diferença. Mas o coração de Evan Robert, aos 13 anos de idade, foi tocado pelo Senhor, e ele começou a buscar incessantemente: aviva o seu povo, aviva o seu povo. Até que ele passou dos 13 anos aos 26 anos, fazendo constantemente essa oração. Até que, como eu falei, no ano de 1904 a 1905, houve um grande avivamento no país de Gales, em que todo o povo retornou para o Senhor. E todos aqueles que se achavam distantes, aqueles que se achavam fracos, aqueles que diziam e não eram, retornaram ao Senhor com profundo arrependimento, declaração de pecados, com confissão de pecados, com busca incessante, com jejum e com oração. Aconteceu muito próximo a esse período o avivamento da Rua Azusa. Esse não mais no país de Gales, mas nos Estados Unidos. O responsável por ele foi William Seymour, um afro-americano descendente de ex-escravos, aos 35 anos de idade. Nós sabemos que foi um período muito difícil, essa pós-escravidão, esse período de ainda segregação, em que negros e brancos não se juntavam, em que havia uma distinção de raça, havia uma distinção de valores, e tudo era muito misturado. Mas William Seymour, aos 35 anos, como pastor, falou que acreditava que o Senhor batiza com línguas, e essa é uma manifestação do Espírito Santo. E ele foi destituído da sua igreja por ter levado isso. No convite por uma mulher que havia ouvido essa pregação, ele foi e levou na igreja dela. E quando retornou mais uma vez, a igreja fechou novamente as portas para ele, porque achavam que os pastores conservadores acreditavam que aquilo não era uma manifestação real do Espírito Santo, porque ele não vivia o que ele dizia pregar. Então ele começou a se reunir na casa de pessoas que disponibilizaram a casa para ele. E eles começaram uma busca constante.
batismo pelo Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, batismo pelo Espírito Santo, dia após dia, as pessoas se reunindo, buscando o Senhor e clamando por arrependimento e buscando o Senhor, batiza-nos com teu Espírito Santo. Até que a primeira pessoa foi batizada e falou em línguas. William Seymour ainda não havia falado, mas isso não desanimou ele. As orações, as súplicas continuaram até que teve uma noite em que outras pessoas foram batizadas e não ainda ele. Depois disso, ele virou a noite em oração ao Senhor, pedindo: Senhor, eu preciso ser batizado pelo Teu Espírito Santo. E em oração profunda, ele passou a noite virando em oração ao Senhor. E naquela noite, William Seymour foi batizado. E depois que ele foi batizado, não havia lugar na casa para o tanto de pessoas que queriam frequentar aquele lugar. A casa era uma casa pequena. E foi batizado também naquela casa uma mulher que posteriormente se tornou a esposa de William Seymour. Ela nunca tinha tocado piano, mas junto com o batismo do Espírito Santo, aquela mulher tocou, por obra do Espírito, o piano durante toda a noite. E começaram a se juntar pessoas, não só mais negros, como era no início, mas brancos, pessoas com dinheiro, pessoas sem dinheiro, todos começaram a se reunir naquela casa, buscando mais e mais do Senhor, querendo avivamento, querendo mudança, querendo batismo com o Espírito Santo, até que aquela casa não suportou tanta gente. E na frente da casa, que tinha uma varanda, a varanda simplesmente afundou com o peso de tantas pessoas. Então eles tiveram que buscar outro lugar para se reunir. Daí surgiu esse espaço na Rua Azusa, onde ficou famoso o avivamento da Rua Azusa. Isso ocorreu no ano de 1906. Nesse lugar na Rua Azusa, disseram que o batismo do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo de Deus, e o culto contínuo ao Senhor, onde havia muito arrependimento, novamente declaração de arrependimento pelos pecados, oração, jejum, busca constante pelo Senhor. Os cultos não terminavam, eram um atrás do outro, as pessoas iam, as pessoas chegavam. E o poder de Deus era tão grande naquele ambiente que os que estavam fora daquele ambiente também sentiam, os que passavam pela rua também sentiam. E aquele foi um enorme derramar do Espírito Santo. Depois disso, nós sabemos que teve também um avivamento na Coreia, antes da Coreia ser transformada em Coreia do Norte e Coreia do Sul. Ela ainda era uma única Coreia. Foi no ano de 1907. Vocês estão vendo a proximidade dos anos e do mover do Espírito Santo. Na Coreia, ela tinha acabado de passar por anos de domínio dos japoneses. O que eles deixaram lá, nesse pós-domínio japonês, foi 20 anos de miséria, 80% do povo totalmente pobre e 3% de cristãos. Meus irmãos, imaginem o que é são passar 20 anos de miséria, 80% do povo em tremenda pobreza e apenas 3% de cristãos. Mas esses 3% de cristãos olharam para o seu país e, conhecendo o seu Deus e o poder do seu Deus, falaram: vamos orar por essa nação. E eles começaram a orar na parte do almoço. Pegavam o horário do almoço e começaram a orar, e oraram por um tempo durante o horário do almoço, e o Senhor ainda não tinha agido e não tinha feito nada. Então eles falaram: vamos orar na parte da tarde, porque assim a gente pode se dedicar ao Senhor o tempo que for. E eles passaram, na maioria das vezes, orando até 4 horas por dia, e passaram a fazer essa oração durante 3 meses. E depois desses 3 meses, fazendo mais ou menos umas 4 horas de oração, esse povo, que representava 3% da população, foi batizado pelo Espírito Santo. E então começou uma grande mudança em toda a Coreia, e todo o país mudou. E hoje nós sabemos que, pós essa divisão de Coreia do Norte e Coreia do Sul, a Coreia do Sul é o país que mais envia missionários sobre toda a terra, sendo o segundo na colocação, estando em primeiro lugar os Estados Unidos e depois a Coreia do Sul. E mais uma vez o Senhor manifestou o poder que Ele dá para o seu povo, quando o seu povo se coloca verdadeiramente diante dEle, com clamor, com súplica, com humilhação, com declaração de arrependimento pelos seus pecados. Recentemente nós tivemos Asbury, nos Estados Unidos. Foi uma universidade em que ocorreu. Nós sabemos que era um culto comum, uma reunião entre os cristãos na faculdade de Asbury, em que uma mensagem simples foi levada. Mas diante daquela mensagem, o Espírito Santo desceu naquele lugar e as pessoas começaram a, mais uma vez, declarar os seus pecados, pedir arrependimento, orar pelo Senhor e cantar louvores. E ainda que a pregação tivesse terminado, as pessoas não queriam sair de lá. E era um culto atrás do outro, um culto atrás do outro, um culto atrás do outro. E pessoas de todo mundo se reuniram para ir até Asbury, que foi ano passado, em 2022. Sabe o que foi Asbury? Uma faísca.
Asbury foi uma pequena faísca do que o Senhor vai fazer nesses últimos dias. Se vocês repararem, o avivamento de Gales, o avivamento de Azusa e o avivamento da Coreia foram em anos muito próximos, em pontos totalmente distantes da terra. Mas o Espírito Santo de Deus desceu sobre a terra e avivou o seu povo. Asbury foi uma pequena demonstração do que o Espírito Santo de Deus vai fazer nesses últimos dias, porque o Senhor tem uma palavra e essa palavra não falha e ela se cumpre divinamente, porque ela não pode falhar, ela vem do próprio Deus. E ele diz, nos últimos dias os vossos jovens profetizarão e terão visões, e nós sabemos que virá um grande avivamento sobre a terra. Meu convite é, volte ao padrão inicial. Volte à leitura, volte à busca pelo arrependimento, pela declaração de pecados, que você possa verdadeiramente estar diante de Deus, não só querendo ser mais um cristão declarado pela boca e não pelos atos, mas que possamos verdadeiramente, como esses homens que oravam incessantemente, buscando avivamento, buscando renovação, buscando reestruturação da nação, nós que vivemos num país tão maravilhoso e abençoado por Deus que é o Brasil. Nós que temos tantas chances e tantas oportunidades de pregar livremente o Evangelho, muitas vezes nós não estamos aqui fazendo o nosso papel, porque temos uma vida tranquila, porque não sofremos perseguição, ao contrário de nossos tantos e tantos outros irmãos ao redor do mundo. Perdemos oportunidades maravilhosas de testemunhar com a nossa vida e de fazer valer a palavra do Senhor. Sejam nós exemplos vivos do testemunho de Cristo, sendo imitadores dele, de maneira aqueles que não conhecem a ele, ainda que não tenham ouvido falar de Cristo, através da nossa vida, sejam renovados. Meu chamado hoje, meu pedido hoje é, irmãos, tornemos as bases, tornemos a leitura, a busca incessante, a oração constante do Senhor, porque vem um grande avivamento sobre a terra. E eu vou estar lá, você vai estar lá. Busquemos nós verdadeiramente o Senhor, até que Ele derrame seu Espírito sobre toda a terra, toda a língua, toda a casa, toda a nação. Se há uma coisa poderosa nessa vida, é a intimidade com o Senhor. Tem coisas que são carnais, tem coisas que são espirituais. Não tente resolver de forma carnal o que é espiritual. Se o nível da guerra está aqui, não tenta resolver com as suas mãos. Se o nível da guerra está aqui, clama a quem pode resolver. Ora para o Senhor, busca no Senhor. E esse é o meu pedido hoje. Vamos voltar ao início de todas as coisas. Ore comigo, por favor. Senhor, nós te agradecemos, Pai amado, por essa palavra, te agradecemos por essa revelação, Senhor. Traz de volta, Senhor, nossos corações o desejo da busca pela Tua vontade, por fazer o Teu querer, Senhor, por caminhar junto contigo, Senhor, que não sejamos levados, Pai amado, pelas coisas da vida, Senhor, e por todas as situações que o mundo tenta nos impelir. Pai amado, que estejamos verdadeiramente firmados, Senhor, e que não deixemos que essa tocha, Senhor, que o Senhor acende dentro dos nossos corações se apague ou diminua. Que essa pequena faísca que foi Asbury ano passado, Senhor, seja apenas o início de um grande incêndio sobre toda a terra. Um incêndio, Senhor, não físico, não de árvores, não de florestas, Pai, mas um incêndio do povo de Deus sobre toda a terra, queimando, ardendo, Senhor, de amor por Ti, Senhor, de temor, de respeito, Senhor, de obediência, Pai amado. Voltando, Senhor, ao caminho inicial, Senhor, ao caminho da verdade, Senhor, ao caminho de libertação, porque o mundo vendo a diferença entre quem é e quem não é, eles saberão quem é Deus verdadeiro sobre toda a terra. Seu nome seja exaltado, seu nome seja bendito, Senhor. Traz sobre nós o Teu Espírito Santo e derrama, como fez antes, faz mais uma vez, Pai amado, e aviva as nossas vidas e os nossos corações, que possamos ser, Senhor, como tochas acesas, Senhor, indicando o caminho para Ti, Pai amado. E que possamos ser, Pai, verdadeiramente, Senhor, filhos e filhas do Senhor sobre a terra. Nós te agradecemos por essa oportunidade e te pedimos, Senhor, fortalece os nossos joelhos, fortalece as nossas pernas, principalmente a nossa mente e o nosso coração, para que possamos continuar caminhando contigo até o fim de todas as coisas e por toda a eternidade. Muito obrigado por tudo. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, é isso. Fica com Deus, o Senhor te abençoe, tenha uma boa semana e é isso, fica firme, ovelha.